Olá, pessoal! Aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre os sinais clínicos da esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Bom, em relação ao período de incubação e transmissão da doença, o que a gente sabe é que o período de incubação ele é de 2 a 6 semanas após a infecção, tá? Então, o que compreende esse período? Compreende desde a penetração das cercárias até o aparecimento dos primeiros sintomas, tá? Então, a gente vai ter penetração das cercárias, desenvolvimento dos esquistossomos ou esquistossômulos dentro aí do humano, tá? E instalação do verme adulto. Então, nesse período, a gente algumas vezes tem relato aí de astenia, de cefaleia, algum mal-estar, náusea, nesse período de incubação. Anorexia também é relatado algumas vezes, tá? Em relação à transmissibilidade, olha só, os relatos mostram pra gente que o esquistossoma, ele é transmissível aí por um período de 6 a 10 anos, mas alguns indivíduos podem chegar até mais de 20 anos, eliminando aí esses ovos através das fezes, tá? Então, lembrando que a transmissão, ela acontece quando eu tenho a formação daquele ciclo completo. O ovo foi eliminado através das fezes, ele passou por todo aquele processo de miracídio, penetrou no caramujo, do caramujo vão sair as cercárias, a cercária vai penetrar num outro indivíduo. Então, a gente não tem transmissão por contato direto, tá? Homem-homem, a gente não tem transmissão. E também a gente não tem autoinfecção, como é descrito aí em outras doenças, tá? Por exemplo, quando o indivíduo elimina os ovos, ele mesmo acaba ingerindo esses ovos por má higiene. Por quê, gente? Porque dentro do ovo eu tenho miracídio, e miracídio é forma infectante para caramujo e não para humano. Embora a gente observe algumas variações individuais, a gente vai ver que praticamente todo mundo é suscetível ao esquistossoma mansoni, tá? Então não tem variação de idade, de sexo, de grupo étnico, uma vez assim que todo mundo que entrou em contato com as cercárias pode vir a desenvolver a doença. Mas tudo tem um porém nessa vida, né? Então o que acontece? É, estatisticamente, a gente observa que as pessoas que vivem em regiões hiperendêmicas, né? Então, pessoas que estão em regiões aí que a gente tem uma ocorrência muito grande de esquistossomose, elas têm apresentado aí um certo grau de resistência, tá? Então, essa resistência faz com que parte dessas pessoas seja assintomático. Então, muitos desses indivíduos de regiões hiperendêmicas, embora eles tenham o esquistossoma, embora eles sejam portadores e possam transmitir, eles não vão apresentar sintomas ou vão, né, apresentar sintomas muito discretos. Em relação à patogenia, a gente vai observar duas etapas bem distintas, isso a gente vai ver com mais em detalhes na sintomatologia, mas assim, na fase aguda, a gente tem uma característica, né, que é a ocorrência aí da dermatite cercariana, que ela é caracterizada por uma inflamação aguda da pele no local que essa cercária penetrou. Outras alterações vão acontecer, né, nesse momento, mas do ponto de vista patogênico é o que chama mais atenção para a gente. Já na fase crônica ou na fase tardia, aí as coisas vão se complicar um pouquinho mais, tá? Então a gente vai observar aí muitas alterações, como por exemplo, embolia pulmonar, hepatite granulomatosa, e nessa hepatite a gente pode observar infiltrado mononuclear, presença de gigantócitos, presença de eosinófilos, tudo aí tentando combater esse esquistossoma, tá? Ainda, né, vai acontecer o quê? Fibrose no sistema porta e por consequência dessa fibrose a gente vai observar ascite, hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, tá? E essa hepatite granulomatosa, acabei não mencionando, mas ela pode ser provocada justamente pela presença dos ovos
nessa região aí de sistema porta-hepático. Bom, os sinais clínicos, a evolução clínica da esquistossomose mansônica, que é assim que a gente chama a esquistossomose causada pelo esquistossoma mansoni, lembrando que a gente tem outros tipos de esquistossoma com sintomatologias diferentes. Mas a esquistossomose mansônica, a sintomatologia dela depende do quê? Da resposta do hospedeiro à invasão, né, desse parasito e também a etapa de oviposição, tá? Então, o que isso faz? Faz com que a gente tenha muitas possibilidades de apresentação clínica. Basicamente, a gente divide essas apresentações clínicas em duas partes. Uma parte inicial, que pode ser chamada de fase inicial ou de forma aguda, em que esse indivíduo pode ser assintomático ou também sintomático, né? Depende. E numa fase mais crônica, numa fase mais tardia, a gente tem outras formas de apresentação, dependendo aí de qual órgão está apresentando maior gravidade. Então, a gente tem uma forma de apresentação chamada de hepatointestinal, uma hepática e uma hepatosplênica. E a gente tem também uma série de outras formas que a gente chama de formas complicadas. E agora nós vamos ver cada uma delas em detalhes. Então, a nossa fase aguda começa quando, né? A nossa fase inicial, ela vai acontecer logo após a penetração das cercárias. Então, essas cercárias vão penetrar, vão se modificar e vão iniciar aí o estabelecimento nesses vasos sanguíneos. E aí, o que vai acontecer? Uma parte desses hospedeiros vai ser assintomático. Isso a gente observa principalmente na infância. Por quê? Porque na infância a gente tem uma série de doenças que vão ter aí sintomas parecidos com a esquistossomose, tá? Então, a gente tem um monte de doenças parasitárias que são frequentes na infância e que provocam principalmente aí alterações de cunho intestinal, né? Então, ela acaba sendo despercebida, passando despercebida ou não sendo diagnosticada nesse período, tá? Ou simplesmente a gente pode realmente ter um indivíduo que não vai apresentar sintomatologia, tá? Ou não vai se ater a essa sintomatologia, mas ela é mais frequente na infância. E a gente tem uma forma sintomática que a gente observa principalmente essas manifestações pruriginosas na pele. Onde eu tenho penetração de cercária, vai ficar então uma lesão, tá? As substâncias que a cercária secreta para poder penetrar na pele, essas substâncias provocam uma irritação nessa pele, né? E aí fica essa dermatite cercariana no local da penetração. É uma alteração aí bastante observável. Bom, depois da fase inicial, da fase aguda, a gente tem a fase crônica ou a fase tardia. E aí, dependendo do andar da carruagem, a gente pode ter diversos tipos de apresentação nessa fase tardia. A primeira delas é a forma hepatointestinal. Então, o que acontece? Nessa forma hepatointestinal, é a forma mais frequente que a gente tem aí nas pessoas que vivem em áreas endêmicas. E algumas delas, né, que estejam apresentando a forma hepatointestinal, elas acabam evoluindo para uma outra forma que a gente chama de hepatoesplênica, tá? Então, essa é uma das formas mais frequentes que a gente tem. Em geral, as pessoas que estão aí apresentando essa forma, elas não apresentam sintomas. Normalmente, esse indivíduo que tem a forma hepatointestinal, a gente acaba diagnosticando ele de forma acidental. Quando o quê? Quando o médico, né, solicita aí um exame coproparasitológico e vem a resposta que esse indivíduo tem ovos de esquistossoma mansoni, né? Algumas vezes acaba sendo aí um susto. Então, a gente tem dois grupos principais de sintomas que são observados nesse paciente. Então, um grupo de sintomas inespecíficos
esse paciente ele fica desanimado, né? Um paciente aí indisposto para trabalho, sem ânimo para trabalho. Eles também relatam bastante tonturas, cefaleias e alguns sintomas aí distônicos. E claro que ele tem também sintomatologia de trato gastrointestinal. Então, esse indivíduo está sempre com aquela sensação de que tá pleno, né? Tá satisfeito. É um indivíduo que relata bastante flatulência, né? Bastante gases. Ele acaba tendo bastante dor em região epigástrica, região alta, próxima de estômago, próximo de fígado, né? Por quê? Porque eu tenho fígado acometido, tá? O apetite desse indivíduo está diminuído. É um indivíduo que volta e meia tem algum surto de diarreia, outras vezes surto de disenteria, tá? Então, ou fezes diarreicas com presença de sangue, e outras vezes isso está intercalado com constipação, tá? Então, ele tem aí uma relação com o vaso sanitário bastante complicado, né? Diarreia, disenteria e constipação. A gente tem uma outra forma de apresentação, que é uma forma chamada de forma hepática. Nessa forma hepática, o que a gente vai observar? Que a gente tem aí fibrose do fígado, tá? Então, num exame aí a gente observa que esse fígado sofreu fibrose, só que eu ainda não tenho processo de hipertensão de sistema porta, tá? Então, a gente não vai observar aquele aumento de abdômen muito acentuado nesse paciente. E aí, assim, os pacientes, eles podem tanto ser assintomáticos, quanto apresentar aqueles sintomas que a gente observou da forma hepatointestinal, tá? Desde os sintomas inespecíficos até os sintomas intestinais, tá? Na palpação, a gente vai observar que esse fígado, ele tá bastante endurecido, né? Isso pode ter alguma relação aí com a fibrose hepática, né? Então, ele está endurecido, a gente vai observar esse processo de endurecimento na próxima forma de apresentação, que é a hepatoesplênica, só que nesse momento eu não tenho ainda um comprometimento muito acentuado de baço, e uma outra característica que é bastante observada na esquistossomose, que é a presença de varizes no esôfago, também não é observada nessa forma de apresentação. A gente tem a nossa terceira forma crônica, que é a forma hepatoesplênica. Nessa forma hepatoesplênica, ela é uma forma aí que acontece mais ou menos em 10%, né, dos indivíduos que estão em áreas hiperendêmicas, áreas que são bastante endêmicas. Nessa forma hepatoesplênica, a gente tem muitas apresentações. Então, a gente tem uma forma que é chamada de compensada, em que a gente pode não ter hipertensão do sistema porta, e esse caso vai acontecer principalmente em crianças. À medida que o indivíduo vai ficando um pouco mais velho, a gente pode apresentar a hipertensão do sistema porta com hemorragia ou sem hemorragia digestiva, tá? Em trato gastrointestinal, e também com hipoevolutismo. Quando essa forma descompensa, a gente pode ter outras apresentações, né? Então, a gente tem uma forma descompensada com ascite, que é o que realmente vai caracterizar a barriga d'água, né? Então, eu vou ter ascite, a gente vai observar aquele aumento de abdômen bem acentuado, e é essa forma aqui que dá aquele nome clássico, né, da doença, como ela é conhecida de forma popular, a barriga d'água. A gente tem também uma forma descompensada com icterícia e uma forma descompensada com encefalopatia. Bom, a gente tem também, além da forma descompensada, a gente tem as formas complicadas, tá? E aí, nas formas complicadas, a gente pode ter alterações vasculopulmonares, a gente pode ter glomerulopatias, a gente pode ter uma outra hepatopatia, né? Por exemplo, uma hepatite crônica ativa,
pode acontecer desenvolvimento de cirrose, de trombose no sistema porta, ou ainda pode complicar porque eu tenho outras infecções bacterianas concomitantes, tá? Então, observem que a gente acaba observando aí bastante alterações, né? Bastante formas de apresentação e bastante complicações nessa forma hepatoesplênica. Então, nessa forma de apresentação, né, na forma hepatoesplênica, o que que a gente tem? A gente tem um aumento de fígado e baço bastante marcado, tá? Então, nesses pacientes, a gente começa a observar o quê? Que o baço, ele tá muito aumentado, não somente o fígado, tá? Então, a gente tem alguns pacientes aqui em que a localização desses órgãos, né? A gente observem que a gente tem uma demarcação aqui do gradil costal e o tanto que esse órgão está passando do gradil costal foi marcado. Então, a palpação, eles estão aumentados e endurecidos. E o que a gente observa também, né, em muitos desses pacientes, é o aumento de volume abdominal, tá? Por conta da ascite e também por conta do aumento do tamanho desses órgãos. E como se não bastasse, a gente tem uma série de outras formas que a gente vai chamar de formas complicadas, né? Então a gente tem, olha, acometimento vasculopulmonar, que seria a nossa forma vasculopulmonar. O paciente pode apresentar hipertensão pulmonar. Esse paciente pode apresentar glomerulopatia, ele pode apresentar uma forma neurológica, ele pode apresentar esses parasitos em outras localizações, ele pode apresentar uma forma que é chamada de pseudoneoplásica ou ainda uma doença linfoproliferativa. Então, a gente tem muitas outras formas de apresentação relacionadas aí à fase crônica da esquistossomose. Então, para resumir, né, os sintomas mais comuns que a gente tem associados à esquistossomose são as dermatites cercarianas, né, que vão causar principalmente prurido e acontecem na fase inicial dessa doença. A gente tem em fases um pouco mais tardias, né, mais crônicas, diarreia intercaladas com episódios de constipação, lembrando que essa diarreia ainda pode ser do tipo desenteriforme. Eventualmente, esse paciente pode ter episódios de vômito. É um paciente que apresenta muito cansaço, tonturas podem estar presentes nesse paciente e a nossa famosa hepato e esplenomegalia associada, né, com ascite e com esse aumento de volume abdominal que é tão conhecido da esquistossomose. O diagnóstico, ele pode ser realizado de forma clínica, tá? Baseado principalmente no histórico e em sintomas. Histórico de ser uma região endêmica, histórico de realizar alguma atividade que entre em contato com água, né? Então, pesca, ou lava roupa no rio, lava louça no rio, algo desse gênero, se banha no rio frequentemente. A gente vai confirmar esse diagnóstico através do quê? Através de exame coproparasitológico. Então, no exame coproparasitológico vai ser observado a presença desses ovos de esquistossoma, lembrando que são ovos que a gente tem uma extremidade um pouco mais afilada, mas ele tem aquele espículo, né, que é muito característico do ovo de esquistossoma. O hemograma, ele vai mostrar algumas alterações, né? A gente pode observar leucopenia, esse paciente pode ter anemia, trombocitopenia, algumas vezes são observados também, tá? Na ultrassonografia, é comum a gente observar fibrose e espessamento periportal, como vocês viram, principalmente quando a gente, né, já chegou na fase de comprometimento hepático. E além disso, a gente pode ter hipertrofia, né, de lobo hepático, principalmente lobo esquerdo. A gente pode ter aumento de calibre das veias mesentéricas. Então, assim,
alterações hepáticas muito provavelmente serão observadas, tá? E uma última possibilidade é a realização de biópsia retal para confirmação aí da presença de esquistossoma. A notícia boa é que existe tratamento, tá? Em especial aí para o parasito. Claro que todas as outras complicações também deverão ser tratados, tá? Mas esse tratamento ele é baseado aí principalmente na utilização do praziquantel. Então, para adulto, a gente dá uma dose única de 50 miligramas por quilo, ou a gente fraciona essa dose em 2 vezes, né, com intervalos aí de 4 a 12 horas. Para criança, a gente utiliza 60 miligramas por quilo fracionado em 2 vezes. E a gente também utiliza o oxaminic, adulto, dose única de 15 miligramas por quilo, via oral após a última refeição, e em crianças, dose única de 20 miligramas por quilo, também por via oral após a última refeição, tá? O que deve ser feito, então, para profilaxia dessa doença, tá? Então, nós temos que pensar no quê? Temos que pensar no ciclo da doença e aí, baseado nesse ciclo, a gente consegue ter as respostas de quais ações nós precisamos fazer para prevenir e controlar. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer é a utilização, né, de tratamento em todos os indivíduos doentes. De modo geral, né, essa quimioterapia ou quimioprofilaxia, ela pode ser aplicada em massa, né, tanto no indivíduo doente quanto no indivíduo exposto, né, aquele indivíduo que a gente não sabe se ele é assintomático ou não. Então, simplesmente a vermifugação correta vai fazer com que a gente elimine os estados de portador e que a gente trate os doentes. Portanto, não terei mais ovos sendo eliminados no ambiente. Primeira etapa que a gente precisa atuar. Segunda etapa é controlar o hospedeiro intermediário. Se o caramujo funciona como hospedeiro intermediário, eu preciso remover esse caramujo, né, ou eliminar esse caramujo para que eu não tenho essa etapa acontecendo. Se eu não tenho um hospedeiro intermediário, né, que é a etapa importante do ciclo, eu não tenho desenvolvimento do ciclo. Bom, uma próxima medida que pode ser utilizada é a redução da contaminação da água, né? Então, se o indivíduo não defeca próximo à água, eu não tenho contaminação da água. Então, isso agora vai estar ligado com saneamento básico, com educação em saúde, tá? O inverso também é verdadeiro. Se eu não tenho o indivíduo se expondo à água contaminada, eu não dou continuidade a esse ciclo. Então, a educação em saúde para que esse indivíduo não se exponha a essa água contaminada vai fazer parte do processo também. A gente precisa modificar as condições de vida dessas populações que estão expostas, né? Então, fornecer saneamento básico, tratamento de esgoto. Se é uma região que inviabiliza esse tratamento de esgoto, então, pelo menos, passar orientações, né, para que essa população consiga desenvolver um mecanismo de saneamento na sua própria residência, não precisando aí, né, defecar próximo a fontes de água, não precisando se banhar em fontes de água. Então, basicamente, essa pessoa precisa pelo menos de um sistema de água encanado e de um sistema, nem que seja de fossa, né, que esse indivíduo tenha acesso a um banheiro para que ele não defeque aí em fontes de água. E por fim, tudo isso vem baseado de onde? Da educação em saúde, da educação sanitária. Se essa população não recebe informação, ela não tem como atuar para se prevenir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se esse conteúdo foi útil para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!